Pai maior, Mestre de Jesus, espiritualidade trabalhadora dessa casa, muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez nessa casa, buscando conhecimento, tentando nos melhorar um pouquinho mais. Nos abençoe, abençoe a todos que aqui estão e todos aqueles que não puderam chegar aqui hoje. Ampare o nosso palestrante, que ele possa ser bem inspirado e nos passar uma boa mensagem. Também te pedimos, Senhor, ampare o seu Luiz na leitura hoje, que ela possa ser inspiradora e que nós estejamos bem receptivos, com a mente aberta para todas as informações que vamos receber aqui hoje. Obrigado e que assim seja. A lei de amor. A lei de amor. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Na sua origem, o homem possui instintos. Mais avançado e corrompido, possui sensações. Mais instruído e purificado, possui sentimentos. No ponto mais delicado e evoluído dos seus sentimentos, surge o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas sim o sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todos os anseios e todas as sublimes revelações. A lei de amor substitui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com as misérias sociais. Feliz daquele que, no decorrer de sua vida, ama amplamente seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como se estivesse transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos se emocionaram e os mártires, cheios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, pois esta palavra ergue a laje das sepulturas vazias. É a reencarnação que, triunfando sobre a morte, revela ao homem deslumbrado seu patrimônio intelectual. Ela já não o conduz mais aos suplícios, mas sim à conquista de seu ser elevado e transformado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Oi, agora sim. Tá, ele traduziu uma das primeiras Bíblias do grego para o português aqui. E pode-se dizer que ela chega quase 100% da realidade. Porque nunca vai chegar a 100%, porque existem sentimentos numa frase ou interpretações de quem traduz que não se consegue traduzir para uma língua estrangeira, tá? Então é a mais fiel à Bíblia grega, tá? E a gente sabe que existem muitas Bíblias aí no mercado que é vendido, outras religiões que são Bíblias, vamos dizer assim, modificadas para dentro daquela religião, que
deturpa a origem, né? Bom, hoje honrar pai e mãe. É do quarto mandamento, pelo menos na religião que eu vim, dos meus pais, né? E também ele é um quinto mandamento em outras religiões. Tá? Então não tem... Só que ele existe em várias religiões, esse mandamento. Tá? Honrar o pai e a mãe. Tá? Então, segundo a Bíblia, né, teriam sido originalmente escritos por Deus em tábuas de pedra e entregue ao profeta Moisés. Tá? E claro, ela tinha os 10 mandamentos. Tá? Então, o que quer dizer honrar o pai e a mãe, né? Seria respeitá-los e admirá-los. Tá? Bom, inconscientemente eu poderia dizer que todo mundo faz isso, né? Mas temos filhos que não fazem isso. Também temos ao contrário, tem pais que também não olham pelos seus filhos. A gente vê muito aí pelas mídias como tem pais que abandonam seus filhos. Doam ou largam. Outras porque se encontram em situações lamentáveis, né, pela vida social, que realmente teria que ser doado, tá, para alguma instituição ou uma outra família, né? Mas admirá-los a gente sempre faz, mesmo independente da índole deles, o pai e da mãe. Porque o pai e a mãe, muitas vezes, eles fazem, desde que nasce esse ser, essa criança, esse filho, que tanto espera, né? Me lembro eu tenho 2 filhas, já tenho uma neta de 7 anos, inclusive a minha filha mais velha tem aniversário hoje. Aí fui ontem à noite lá, ainda dar o parabéns, tá? E brincar um pouquinho com a minha neta, né? Aí no final eu tive que dizer para ela assim: meu, tu vai conseguir dormir ainda hoje? Mas estava elétrica, não parava um minuto. Tá? Mas elétrica mesmo, né? Aí ela só olhou para mim e disse: eu deito, fecho o olho e durmo. Pronto. Aí tá. São coisas. Então, eu me lembro na época que que a gente soube que a esposa na época estava grávida, tudo. E esperando os 9 meses para passar, e tem todo um ritual que acontece, tudo, esperando esse filho, tudo, né? Aí tomando cuidado com a saúde também da mãe e tudo, né? E naquela época não tinha tantos exames como eles fazem hoje para prever se tem alguma doença ou não, tá? Então, mas correu tudo bem. Tá? Teve alguns inconvenientes com o médico, mas nasceu. Tá? E aí começou a batalha, né? Aí uma das batalhas mais marcantes, me lembro assim, chegou uma época que eu tinha que levantar de madrugada, pegar ela e ir na sala e ligar a música para ela dormir. Tá? Então foi assim, eu tenho uma outra época, então só dormia com o ventilador ligado, porque no verão aí tinha ventilador, você ia lá, desligava, porque ficou frio, aí então são passagens, né? E só que as crianças, elas vão crescendo, né? E em algum momento da vida, eu posso dizer assim, há falhas na educação do pai e da mãe, ou com os amigos, com quem andas, que eu direi quem és. Tá? Então, aí começa a desvirtuar as ideias em relação ao pai e à mãe, algumas. Não estou dizendo que a minha, no caso, fez. Tá? Então, claro, existem algumas ideias que eles seguem. Porque chega num ponto da vida, cada um tem que seguir a sua vida, buscar o seu ideal. Tá? E a gente tem que deixar. E o que o pai e a mãe faz? Desejar de que isso tudo dê certo para eles. Tá? E, claro, a porta sempre vai estar aberta. Eu sei que no caso dos meus pais também sempre esteve aberta. Tá? Mas os meus pais, eles não gostariam de ter tido o que eu sou hoje. Eles idealizavam um filho diferente. A filha também. Queriam que fosse um doutor.
ou médico, engenheiro. Eu não fui. Eu só entrei eu fiz faculdade eu tinha 40 anos de idade. Até então foi luta, trabalho, buscar as coisas, tudo, né? E aí já era papai, já 2 filhas, tá? E aí depois elas se encaminharam. Tá? Hoje tem uma neta. Então, e assim vai, né? Aí tem outros lados também que o pai simplesmente abandonou, ou o filho foi para as drogas. Ou pior ainda também, né? Pro lado do crime também. Tem pais que têm os filhos estão numa penitenciária, outros estão nos hospitais, outros estão em manicômio. Tá? Assim também tem filhos que têm os pais ou estão numa cama, vegetando, outros estão no asilo, e assim por diante. Tá? Então tem um lado, né? Se vocês colocarem numa linha de tempo da vida da gente, porque a gente começa numa linha e vai subindo, subindo, subindo. Aí daqui a pouco chega numa certa idade e aí depois você começa a descer, fisicamente e intelectualmente. E aí você fica como se... Chega numa certa idade, você fica como se fosse criança. Queira ou não queira, as nossas atitudes começam a mudar. Eu sinto também, eu tenho algumas coisas que fisicamente já não posso mais fazer como eu fazia uns anos atrás. E assim vai. Então a gente tem que sempre se adaptar conforme que a vida vai nos dando os entraves, assim, né? E o que quer dizer... Tem uma coisa bem interessante que diz na Bíblia, tá? Romanos 12, 10, capítulo 12, versículo 10, né? Que diz o seguinte, ó. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O que quer dizer essa honra? O que a gente conhece honra é quando alguém foi em duelo, né? Principalmente, o Evangelho fala muito sobre isso. O Evangelho sobre o Espiritismo, né? Honra aqui quer dizer o seguinte, é um princípio de comportamento do ser humano que age baseado em valores bondosos, como a honestidade, dignidade, valentia e outras características que são considerados socialmente virtuosas. Tá? É como o seu Luiz leu a leitura. A lei maior, que é o amor, em você lidar com as pessoas. Tá? Aí eu questiono, eu coloco vocês também a refletir, porque muitos de nós dizem assim, eu creio em Deus, nosso Pai maior. Mas espera aí, eu disse Pai maior, né? Tá, e aí eu não acredito no meu Pai? E como é que eu lido com ele? Ou com minha mãe? Não seria uma mera cópia? Uma analogia? Nosso Pai maior, nós somos filhos de Deus, somos irmãos de Jesus. E aqui eu tenho dentro da minha casa, dentro da minha família, a mesma representação. Eu tenho o meu Deus, que é o meu Pai, e minha mãe. E tenho meus irmãos. Por que às vezes eu não consigo lidar com eles? Com as antipatias ou atritos, principalmente filho com pai, ou tem casos também pai com filho que não se dão. Então, até o Júnior falou sobre aquele livro das psicografias, né? Teve no segundo Fore Blue, teve uma psicografia bem pessoal de um dos frequentadores do CIU, que o pai dele veio falar para ele. Tá? Aliás, o pai não, o avô. O avô veio, deixou uma carta para ele. Tá? Ele disse para ele se reconciliar com o pai dele. Porque ele não conhece o filho, né? O guri lá, ele tem 24 anos. Ele não sabe da história que ele viveu com o pai dele e com a mãe. Mais tarde ele soube, aí ele não escreveu nessa carta, mas mais tarde ele escreveu mais uma carta só para ele, contando o que realmente aconteceu numa outra vida disso. Por que o filho
ele chega a dizer assim, ó, eu não odeio meu pai, mas eu tenho repúdio dele. Eu não consigo chegar perto dele. E ele sempre tem atritos. Tá? O filho saiu de casa para não ter mais esses atritos, porque senão ele não estava conseguindo viver. Talvez ele ia fazer até alguma coisa errada. Tá? Então aí teve uma outra psicografia que aí o avô dele explicou para ele por que isso. Aí, eu e o Júnior, antes nós estávamos trocando algumas figuras ali atrás, e existe um estudioso, um psicólogo e pedagogo alemão, ele tem 93 anos, ele ainda vive, inclusive agora em setembro ele está vindo aqui para o Brasil para fazer palestras, e ele tem um monte de livros escritos em alemão, em inglês, em português também, né? Só que o que chamou a atenção é tudo na área da educação, tá? O que chamou a atenção teve uns anos, ele viajou para a África do Sul e lá ele conheceu uma tribo chamada Zulu. Tá? E ele conviveu algum tempo lá com eles. Tá? Aí ele estudou eles, tá? E voltou de novo para a terra dele. E anos depois ele voltou de novo, aí ficou 16 anos morando lá com eles, nessa tribo. E ele estudou. E uma das coisas interessantes que ele observou lá, que tudo era feito em grupo, era tudo em famílias. Tinha várias famílias nessa tribo, e todo mundo em conjunto. E resolviam todas as coisas em família. Tá? E uma coisa que ele observou, não tinha crime naquela tribo. E doenças também tinham poucos. Tá? Aí ele começou a questionar, por que isso? Por quê? Aí eles tinham algumas coisas assim, que eles reverenciam muito, que é essa questão de honrar o pai e a mãe, os seus antepassados. Quer dizer, eu, como filho, então eu honro o meu pai, o meu avô, bisavô e assim vai. E tudo que vem dessa família pro lado, tá? Que são os tios, cunhados, tudo isso, tá? Toda essa família, tá? Só que eles vivem tudo junto. Como é uma tribo, então eles não saem, não se misturam com outras tribos, tá? É só dentro deles, tá? E uma das coisas interessantes que ele viu que eles têm, quando alguém faz um crime, que é matar alguém ali, tá? Aí essa pessoa, a pena dele, tá? É julgado pelas famílias, tá? A pena dele é ir morar com aquela família que ele matou aquela pessoa. Ele vai ter que morar junto com ele, vai trabalhar o resto da vida deles para repor o que ele tirou deles. Não vai conseguir, mas amenizar. Aí eu pergunto para vocês, como é agora eu, que matei um familiar seu, eu estar morando na casa de vocês, trabalhando com vocês, o dia todo? O que vocês vão fazer? Pensar e agir. É duro, né? Não vai conseguir fazer. Difícil hoje. Pela sociedade que está hoje, vai ser difícil. Tá? Aí, olhando agora para o lado do Espiritismo, reencarnação, tá? Que Deus, nas suas leis, ele é justo, tá? Na reencarnação. Agora, eu vou colocar, eu que matei um familiar seu, tá? Estou morando dentro dessa família aqui, tá? Agora vamos colocar isso para a reencarnação. Eu nasci como filho de vocês. Tá? Só que numa outra vida eu matei um familiar seu. Tá? Só que como eu venho dentro dessa família, eu não me lembro de nada, e nem o pai e nem a mãe. Mas existe um sentimento, aquele sentimento de reprovação, aquela antipatia, que algo não está certo. Que é normal às vezes a gente chegar em algum lugar, num trabalho ou numa casa de alguém, você entra e tu não te sente legal. Tu já vê o rosto das pessoas que tem alguma coisa errada. Tá? Tu sente essa empatia, assim, que não está legal isso. Tá? Então, aí começam aqueles conflitos para resolver. E aí vem aqui, honrar o pai e a mãe.
tá? Que é baseado em valores bondosos, né? Dignidade, honestidade e empatia. Empatia é eu me colocar no lugar dele. Vamos supor, nesse caso dessa tribo Zulu lá, que eu matei alguém da família, então eu vou ter que ir lá na família, agora ocupar o lugar dessa pessoa e fazer os trabalhos e interagir. Será que se perguntar para essa família, se fosse nós aqui, se eu perguntar assim, me dê umas 5 qualidades, coisas boas que tu vê nessa pessoa que fez esse ato. Será que tu vai conseguir ver 5, pelo menos 1, talvez? Uma qualidade boa? Mas aí tu trabalhando dia a dia, passando tempo, meses, anos, tá? Tu vais começar a ver alguma coisa boa nessa pessoa. Alguma coisa vai mudar. Isso que é a reencarnação. Os atritos entre pai e mãe. Muitos vocês podem perceber que chega no final da vida, ou do filho ou dos pais, vocês percebem que quando realmente eles querem, há uma harmonia já nesse sentido. Talvez não 100%, mas começa a equilibrar as coisas. Não existe mais tanta diferença entre pai e mãe. Entre filhos e pais. Tá? Mas também, eu posso também vir como esposo ou esposa também. E fazer aquele acerto que em outra vida a gente não fez. Tá? Então essas coisas também. Tem casos que lá na Casa Seiyu acontecem, às vezes, psicografias já faz tempo que não tem. Mas às vezes acontece psicofonias, tá? Que um médium fala. Aí vem o espírito e vem falar. Então, às vezes é contado algum problema de alguém. Tá? Como resolver, para pelo menos fazer um despertar nessa pessoa. Para tentar equilibrar esse problema que ela tem com a família ou com o seu parceiro ou parceira. Para tentar harmonizar isso. Tá? Então tem muitos casos assim que, inclusive nas obras do próprio Chico e do Divaldo também, tem contos, histórias que falam de que o casal de hoje foram traidores em outra vida, ou roubaram, ou mataram outros. Tá? Então eles vêm junto numa mesma família para harmonizar isso, equilibrar. Isso é muito interessante, que aí vem aqui no Livro dos Espíritos, no Evangelho, ele também fala ainda assim, honrai vosso pai e vossa mãe, é uma decorrência da lei geral da caridade e do amor ao próximo, pois não podemos amar ao nosso próximo sem amar nosso pai e a nossa mãe. Porém, a palavra honrar encerra um dever a mais para com eles, o piedade filial. Tá? E aí, o que é essa piedade filial? Aí eu vou ter que remeter para muito longe, lá atrás, tá? Na era, lá na China, tá? Na filosofia de Confúcio, tá? Que ele dizia que é uma virtude de respeito aos seus pais e antepassados. Tá? Na verdade, aqui, o que ele quer dizer é o seguinte, vamos se colocar agora, na atualidade aqui, isso, tá? Hoje, aliás, acho que é desde ontem, né? Eu assisto pouco jornal, mas está tendo no Congresso a votação lá, se vão, sobre a Dilma lá, né? Tá. Então, esse Confúcio, ele também alega nessa piedade filial de respeito aos pais e antepassados, também ser aplicada à obediência geral. É usado em títulos religiosos nas igrejas cristãs, como sacerdote filial ou vigário filial, para um clérigo cuja igreja é subordinada a uma paróquia maior. O que quer dizer isso aqui? Até assim, é independente de uma hierarquia maior, se ela errou ou não, existe um respeito em relação a eles. Eles são maiores. Então, dentro da lei do Espiritismo, a gente aprende de que
cada um vai arcar com seus atos. Não interessa qual a hierarquia que é. Cada um arca com seus atos. Mas também não é permissível alguém invadir dentro dos meus atos. Isso não é permissível. Então, até quando começa a me prejudicar, aí você está violando essa lei. Enquanto que não me prejudica, aí não. Tá? Então, se você começar a me prejudicar, então você está fazendo errado. Tá? Aí nós temos também ainda, dentro do Livro dos Espíritos, né, a 582, a questão: pode-se considerar como missão a paternidade? Em muitos casos, sim. É uma missão. Para você educar e instruir o vosso filho. E às vezes não é nem instruir e educar ele, mas fazê-lo caminhar na linha do bem. Tá? Que pode ser até um analfabeto, mas se ele fizer a caridade, ter a humildade e a empatia e conduzir o bem, ele está no caminho certo. Depois nós temos a 583 também. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? A espiritualidade responde: não. Porém, quando piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior é o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Então, tem mais umas outras questões que o Allan Kardec pergunta à espiritualidade, porque tem a situação de que um espírito mau, com procedimentos não dignos dentro do espiritismo, ele pede para reencarnar dentro de uma família boa, para ele poder aprender. Tá? E aí, quando esse filho começa na sua adolescência, na infância, adolescência e adulto, aí começa a manifestar esse passado dele, esse instinto, essa coisa que está lá dentro ainda, que não é muito legal para esses pais. Então, se esses pais conseguem educá-lo, não vou dizer 100%, mas conseguirem direcionar ele para o caminho do bem, então esses pais fizeram eles vão ter um grande mérito. Tá? E esse filho também. Porque ele conseguiu, não talvez como ele planejou no plano espiritual para vir aqui cumprir. Seria mais ou menos assim quando a gente está trabalhando numa empresa, e essa empresa nos manda para algum lugar, numa cidade, e você tem que fazer um trabalho. Então, já existe uma prévia do trabalho que você vai fazer lá. Agora, como você vai executar, isso é contigo. E assim vem esse filho. E assim os pais que vão lidar com isso. Tá? Aí, a questão 207 do Livro dos Espíritos tem a seguinte pergunta: frequentemente os pais transmitem aos filhos a presença física, a parecença física. Transmitirão também alguma parecença moral? A parecença moral não é transmissível. A física, sim. Hoje a gente vê os filhos com a cara do pai ou com a cara da mãe, agora a moral não. Isso tem que ser aprendido. Ou já vem junto com ele de outras vidas, ou ele vai aprender. Aí vem aquela questão do livre-arbítrio. Ele pode ir para a linha do bem e pode ir para a linha do mal. Aí completando, aí nós temos a questão 907 e 908 do Livro dos Espíritos, que fala da natureza das paixões. Que cada um de nós existem paixões.
Aqui, só fazendo uma comparação, na Igreja Católica existem os 7 pecados capitais. Tá? Eram 9 e teve uma época um rei com um papa lá que tiraram 2 fora. Tá? Tinha 9 e ficou só 7. Só que em 2000, só para a título de informação, em 2008, a Igreja Católica colocou mais pecados capitais, tá? O primeiro eles se chamam de experimentos moralmente dúbios com células-tronco. Eles não aceitam que a ciência manipula as células-tronco. Tá? O uso de drogas, que é uma outra, poluição do meio ambiente, agravamento da injustiça social. Essa dá para refletir bastante. Agravamento de justiça social. Ela diz o seguinte: o capitalismo criou em muitos países uma má distribuição de renda. Dá para refletir. E a igreja? Qual a distribuição de renda que ela faz? Riqueza excessiva. Também eles condenam. É considerado pecado capital. Geração de pobreza. Também. Tá? E violação bioética, como, por exemplo, controle de natalidade. Na China tem o controle de natalidade, no Japão também. Eles dizem que não deve ser interrompido isso, tá? Que é normal. Só que aqui só levo para vocês refletirem sobre moralmente dúbios com células-tronco, né? Teve semana passada, eu estive com uma pedagoga e neurocientista, tive uma aula com isso, e ela citou 2 exemplos. Tá? Nos Estados Unidos existe uma pesquisa hoje, está bem grande, tá? Só agora eu não me recordo o nome dessa mulher que alavancou isso. Porque essa mulher, ela teve que fazer transplante de fígado. Tá? Ela foi nos Estados Unidos, fez esse transplante, ela não é de lá, e fez o transplante de fígado, tá? E foi muito bem sucedido, tá? E algum tempo depois, uns meses depois, ela é vegetariana, tá? Algum tempo depois, ela teve sentimentos enormes de comer carne e fast food. Ela não comia isso, de jeito nenhum. E aí ela começou a comer isso, tá? E isso intrigou. E ela voltou para lá para saber se outras operações de transplante também acontecia alguma coisa, tá? E ela viu que também acontecia, né? Aí ela começou a pesquisar. Aí ela pesquisou o passado do doador dela. Aí ela descobriu que ele adorava, comia todo dia isso. Tá? E assim foi. Aí todos os doadores, eles gostavam e algum tempo depois essa pessoa, o receptor, também começava a gostar disso. Aí depois ela partiu para quem recebeu o coração também. Também teve diferenças. Tá? Mas não foram tantos quanto os fígados. Tá? E aí, no Foreblue, no último, tá, foi falado sobre as células, as memórias das células. Tá? Foi uma palestra inteira sobre isso. Tá? Que cientistas estão estudando, porque cada célula do nosso corpo sabe onde ela tem que se localizar. Como é que ela sabe que ela tem que ficar naquele lugar? Tá? Porque ela tem uma memória. E cada célula tem um DNA. E dentro do DNA tem um registro de todo o nosso corpo. Tá? Então ela sabe onde é que tem que ficar. Só que isso não explica tudo. Tá? E isso vem colaborar junto com uma pesquisa do Dr. Hernani de Guimarães de Andrade sobre o MOB, que é o Modelo Organizador Biológico, que ele fez testes em São Paulo, ele já desencarnou já há alguns anos, 83, e ele fez alguns testes sobre isso.
tá? Com magnetismo e as células tronco com culturas, tá? E aconteceu exatamente como eles planejaram. E aí começaram a pesquisar mais ainda, só que aí depois ele veio a óbito, né? Então aí parou. Mas é muito interessante, e provavelmente esse ano deve ter mais coisas para vocês lá também. Dentro do livro do Evangelho, né, no capítulo 14 do Espiritismo, né, ali fala da piedade filial, quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Né? Parentesco corporal e parentesco espiritual também. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Uma leitura muito interessante que faz, para vocês lerem, isso remete a várias situações dentro das vossas famílias, tá? Inclusive das minhas também. Tá? Há exemplos aí, tu começa a entender por que algumas famílias agem desse jeito ou daquele. Tá? Como eu falei no início, que meus pais queriam que fosse doutor ou médico, coisa assim. Médico jamais seria, porque eu não posso ver sangue, então é capaz de desmaiar ainda, tá? Então, meu negócio é lógica, e números, essas coisas assim, tá? E dentro da questão 907 das paixões, tá? Da natureza, aí vem assim, ó. Será que é substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Aí os espíritos respondem, não, a paixão está no excesso de que se acresceu a vontade. Quer dizer, se eu tenho uma inabilidade e eu exerço ela a mais do que ela já é, aí sim, essa é uma grande inabilidade. E aí ela distorce o meio, ou a família. Um exemplo. Se eu tenho a ira contida, a raiva, tá? E se essa ira eu não souber controlar, daqui a pouco vai sair palavras. E vai ser o primeiro que estiver na frente. Tá? Então, esse excesso, isso faz o mal. Então, aqui, o que ele fala nessas questões é a gente controlar isso. E aí que está o livre-arbítrio. Eu controlar ou não controlar? Deixar que ela me vença ou não? Ela me domina ou eu vou para... seria a mesma coisa que eu andar de corcel. Corcel, cavalo. Tá? E se você tem as rédeas e firme, tá? Você leva ele onde é que você quer. Agora, se você afrouxa, aí ele vai aonde ele te leva. É assim essas paixões. Vamos supor, essa ira, a indolência, vamos dizer... não quero fazer nada agora, eu vou ficar assim, depois eu vejo. Tá? Ou aquela pessoa que só vive no futuro, ou quer que as coisas aconteçam já, agora, precisa ser agora, não para ontem, não tem tempo para esperar. Então o excesso disso é que faz mal. E aí faz mal para quem está do lado e para a minha saúde. Tá? O excesso de ira, de raiva, pode ficar doente mesmo. Fica doente mesmo. Vai parar no hospital. Se isso é todo dia. Assim também tem outras. A ansiedade também, ela é boa quando ela é proveitosa para certas coisas. Para trabalhos que precisam sair rápido. A ansiedade é ótima. Agora, já pensou se vocês precisarem serem operados no cérebro e tem um médico ansioso? Vai querer fazer rapidinho essa operação para estar livre disso. Tem que ser alguém que tenha muita calma. Senão não faz. Eu já faz tempo que eu não estou mais em pronto-socorro, mas de vez em quando eu levava meus pais, né? E eu só dizia para eles, né, graças a Deus que tem esses loucos lá, porque se não tivesse, não teria como ser salvos às vezes. Tá? Olha, é incrível o que eles fazem lá, é incrível. Aí a minha filha está casada com um bombeiro, então é socorrista. Então eu já nem pergunto para ele as coisas que ele faz dos acidentados. Tá? Então, só que ele gosta, ele quer ajudar. Mas eu já não serviria para isso.
como também tem pessoas aqui também que não serviriam. Serviriam outros para ajudar pessoas, outros para conversar, outros para na área de cálculos, engenharia, outros para a área médica, outros não, e assim vai. Então cada um tem, isso são essas paixões, cada um tem uma habilidade. E a gente tem que descobrir essas habilidades para serem bem aproveitadas. E assim também é dentro da família. Então com os nossos filhos, ou com o nosso pai e a mãe, nós temos que aproveitar as habilidades que eles têm. Quanto meus pais, sempre, principalmente a minha mãe, ela diz assim, às vezes ela reclama dos filhos pela situação que eles se encontram, quando ela descobre algum problema que eles têm, aí eles não contam para ela, né? Então, coisa assim, às vezes não precisavam saber também, né? Porque seria só para elevar o nervosismo, tá? Porque não vão poder ajudar mesmo. Mas aí ela se culpa, porque ela se culpa que em algum lugar na vida ela falhou na educação. Aí o que eu disse para ela? Eu disse, mãe, a senhora não errou, porque a senhora fez o melhor e o que podia fazer com a sua educação que você recebeu e todo o seu conhecimento que você tinha naquela época. Tá? Talvez hoje a senhora não faria a mesma coisa, mas naquela época você fez isso. Então hoje eu faço para os meus filhos o que eu sei hoje, pelo conhecimento que eu tenho. E não pelo... talvez daqui a 5 anos, 10 anos, eu faria diferente hoje. Porque o meu conhecimento é outro. A minha visão, minha experiência sobre isso é diferente. Tá? Temos um caso lá em Blumenau, uns amigos nossos, ficaram papai há menos de um mês, ou um mês agora. Tá? Então eles não têm certas habilidades para lidar com o neném. Tá? Só a experiência vai ensinar eles. Só a experiência. Aí o que faz não ajudar eles sem a experiência? Eles saberem escutar as pessoas. E às vezes a gente não quer escutar os outros. Ou pelo menos pegar e analisar se isso realmente é bom ou não, se dá para aplicar ou não. E aí sim, se é bom, interessante, então vamos tentar. Não vai prejudicar, então vamos tentar fazer. Tá? Mas aí quando a gente é duro, não quer mudar, não quer aceitar a opinião dos outros, então, pelo ponto de vista, não, meu jeito é certo, então eu vou seguir desse modo. Tá? Então, a gente vê, eles poderiam ter resolvido algumas coisas com o filho, mas tem que deixar, porque a vida vai ensinar. Assim, é a mesma coisa as minhas filhas. Quanta coisa eu poderia ajudar eles a mostrar que se você seguir essa linha, lá na frente pode acontecer isso. Tá? Mas não posso, porque eles não aceitam. Porque eles sabem que assim é correto para eles. Tá? Mas também não tentam simplesmente pegar, analisar e pensar, refletir um pouco sobre isso. Tá? E eu tenho, só citando um exemplo, tenho um cunhado, hoje ele já tem mais de 60 anos, aposentado, agora ele tem a sua casa, o seu terreno, tem o seu carro, tudo. Mas até então, até uns 5 ou 8 anos atrás, ele não tinha nada. Mas nada. A luta foi muito dura com ele. Só que os pais deles têm poder aquisitivo, mas ele não queria nada. Ele queria buscar as coisas. Então ele era um representante. Então ele comprava coisas e vendia. E assim foi. Aí a luta dele na vida foi, ele tem um casal de filhos, já tem netos também, e dar a melhor escola para os filhos. Tá? Isso ele conseguiu fazer. Deu faculdade, o filho tem mestrado em tecnologia da informação, a filha também, ela só viaja pelo mundo, tá, por um órgão público, e trabalha com idosos. Tá? Então,
ele conseguiu realizar o desejo dele. Agora, a índole deles, eu não posso lhe dizer. Se eles vão um dia agradecer isso ou honrar o pai, como diz aqui. Que também honrar o pai quer dizer assim, também assisti-lo, ele, até no final. Temos um caso lá em Blumenau, uma senhora, 80 e poucos anos, ela decidiu se internar no asilo. Ela mesma. Ela vendeu um imóvel dela e ela disse, não, eu vou morar lá no asilo. Tá? Porque não tinha ninguém para morar, porque ela gostava de morar na praia, assim, um apartamento lá, mas não dava certo alguém ficar junto com ela. Então ela decidiu lá. Já está quase uns 6 meses ou 7 meses, mais ou menos, ela já está lá. Está se dando bem. E aí tem outros casos, né? Tem um casal amigo dos meus pais, os filhos decidiram internar o pai no asilo, e o pai dizia, eu não quero ficar com vocês. Deixaram ele no asilo na quinta-feira à tarde e domingo de manhã internaram ele. Morreu de desgosto, decepção. Ele só queria estar perto de um dos filhos, tá? Aí é assim, né? Agora, como é que fica esse sentimento desses filhos sobre isso? Não sei, não posso dizer, porque eu não passei por isso, tá? Os meus pais, o meu pai agora no final do ano vai fazer 79 anos. Ela tem 78. E agora recentemente ele teve que fazer renovação da carteira de motorista, né? E não conseguiu. Tem catarata nos 2 olhos e vai ter que operar. E aí o valor é meio alto. Aí não consegue. Aí agora eles vão se tornar dependentes de alguém para levar eles aos lugares. Eles participam da igreja, da UAS e assim vai, tá? Aí tem encontros durante a semana de terceira idade. Então sempre vai ter que ter alguém para levar. Aí a gente está tentando operar um olho, pelo menos, para conseguir que ele renove a carteira. Porque eu vejo bem claro neles, eles precisam ter a liberdade. Tá? Porque morar alguém junto não é a mesma coisa. Tá? Eles têm o seu jeito, daquele jeito de guardar as coisas lá dentro, tudo. É dessa maneira que eles querem. Aí tem os seus cachorros, aí eles alimentam os passarinhos, mas vem um monte de passarinho lá. Então é fabuloso isso. Tá? Aí eles precisam estar... essa maneira de eles saírem e andarem com o carro dá uma autoestima para eles. Eu ainda consigo fazer. Tá? A minha mãe, foi dia 9 de março de 2005, ela teve um ataque do coração fulminante. Tá? Se não fosse um bombeiro, chegou na hora certa e ele viu o que estava acontecendo e fez a massagem, ele levou rápido para a UTI e conseguiu salvar ela, senão não teria resistido. Só que depois deu mais 2 vezes, mas não tão forte. Era espantoso ver o coração antes e o coração depois. Tá? Espantoso. E sabe o que é? O ataque deu tanto que acho que só o rosto que não ficou sangue coagulado. O resto do corpo ficou preto, escuro. Então, foi muito grande. Tá? Então, honrar o pai e a mãe, mas também tem os seus filhos. Tá? Então, pratica a empatia de se colocar no lugar do outro. Se isso é bom para mim, se é bom para mim, também vai ser bom para o outro. Normalmente, às vezes também não é. Tá? Que vocês possam refletir e dar uma lida no Evangelho durante a semana para entenderem mais ainda. Tá? Obrigado. Tá? Obrigada, Luta.
E agora nós vamos preparar para a fluidoterapia, um passe, em oração, em silêncio. E vamos pedir o outro para encerrar com oração. Obrigado, Papai do Céu, ao nosso irmão Jesus, pelo amor que tem por nós, por nossos filhos, nossos pais. E que possamos refletir e se colocar com humildade diante dos nossos pais, para que possamos resgatar o amor, aquela conversa sadia, prazerosa, dos tempos de criança ou adolescência, que possam ser revividos dentro de cada um. E que essa semana possamos distribuir mais amor ao nosso próximo, mesmo que não seja da família, mas é o nosso irmão, que de alguma maneira, durante a nossa vida, ele possa ser um irmão, um pai, um amigo, e possa nos ajudar a caminhar nessa estrada desta vida. Que assim seja.